de poder abrir esse painel desse congresso que é histórico, né? Certamente a tecnologia nos ajudou muito para isso, mas a competência e todo o trabalho do professor Dierle Nunes, do professor Bernardo Câmara e do Instituto de Advogados, a quem agradeço o convite, foi essencial para o sucesso desse evento. Eu tenho acompanhado aqui desde ontem e, obviamente, fico muito honrado com o convite. Antes de iniciar a minha fala, eu queria, para além de agradecer o que eu já fiz o convite, eu queria saudar a professora Paula, porque hoje é, para mim, um dia ainda mais especial. Eu tive a oportunidade de estudar com a professora Paula lá em 2014, em Lisboa, e pude presenciar diariamente o convívio da professora Paula, a magnânima do trabalho que a professora Paula desenvolve com seus alunos, com seus colegas, seus professores. Estar aqui hoje ao lado dela é, para mim, também um motivo de muita alegria. Bom, para respeitar o meu tema, e também, principalmente, o meu tempo, eu trouxe aqui para alguns colegas algumas reflexões para debate. Eu tenho aqui, na verdade, muito mais dúvidas do que certezas, mas queria expor nesse meu tempo, de forma bastante breve, três perspectivas que me parecem importantes sobre o tema da desjudicialização da execução. Mas para chegar nessas três, eu preciso fazer, de forma bastante breve, um histórico sobre o tema. Eu venho estudando o assunto, pelo menos há 3 ou 4 anos, desde que o professor Leonardo Greco, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado da Faculdade de Direito da UERJ, lançou a ideia da desjudicialização para nós num grupo de estudos. Paralelamente a isso, eu pude cursar, como bem citou anteriormente, Amanda, um pós-doutorado com o professor Fred Dier, em que eu abordei também esse tema da desjudicialização e, talvez por conta disso, tive a oportunidade de fazer parte, junto com o professor Heitor Sica, também aqui presente, a professora Flávia Rio e outros professores do Brasil todo, de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Marco Aurélio Belize, e nesse grupo nós tivemos a oportunidade de estudar bastante o tema e apresentar algumas propostas que, a nosso ver, deveriam ser consideradas para melhorar aquilo que nós já temos, o cenário atual, que já é de um cenário propício à desjudicialização. E por que digo isso? Como os colegas já sabem, quem tem estudado o tema e acompanhado já tem notícia disso, nós temos hoje 2 projetos de lei tramitando no Senado Federal, que propõem, em certa medida, a desjudicialização da execução civil. O primeiro deles é o 6204, de 2019, que fala sobre a desjudicialização da execução civil, em geral, e o segundo é o 4257, também de 2019, que fala, da mesma medida, da execução fiscal. Esses 2 projetos, portanto, já estão apresentados e têm sido objeto de estudos da doutrina e também, por que não dizer, de todos os estudiosos do tema. A nossa ideia é tentar colaborar para fazer com que esses projetos possam ter melhores resultados do que aqueles que eles já certamente terão se forem aprovados. Por essa razão, eu peço aos colegas para que façam depois, eventualmente, um dever de casa, que leiam os 2 projetos, para aqueles que estão se inteirando sobre o tema agora, para que saibam exatamente qual a medida que as nossas sugestões aqui vão poder ser colocadas. Não tenho tempo aqui para voltar nele, mas por isso eu quero então trazer essas novas perspectivas. A primeira grande perspectiva, que talvez vai ocupar aí boa parte da minha exposição, é que esse projeto de lei, o 6204 de 2019, ele propõe, diferentemente do que acontece em outros países, ele propõe que a execução, seja ela lastreada no título executivo judicial, seja ela lastreada no título executivo extrajudicial, se ele vier a ser aprovado como está, ela vai ser, desde logo, ajuizada ou requerida perante um cartório extrajudicial. Vejam, portanto, que diferentemente do sistema que nós temos hoje, em que a execução é levada ao judiciário para que o juiz possa admiti-la, esse novo modelo faria com que a execução fosse levada diretamente ao que o projeto chama de agente de execução. O agente de execução pelo projeto seria o tabelião de protesto, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Nesse nosso projeto, que foi apresentado, como dito lá no CNJ, nós temos uma ideia um pouco diferente. A nossa ideia é que a execução seja, sim, desjudicializada, mas não tanto. A nossa ideia é que a execução continue sendo ainda levada ao Poder Judiciário, para que o juiz possa fazer a admissão dessa petição inicial executiva, no caso do título executivo extrajudicial, ou do requerimento de sentença, no caso do título executivo judicial,
e só depois, aí sim, sejam desjudicializados os atos executivos para o agente de execução. Com essa nossa ideia, nós tentamos fazer com que, primeiro, se valorize o sistema do CPC. O artigo 4º do CPC expressamente diz que, dentro do princípio da primazia do mérito, está incluída a atividade satisfativa. É, portanto, uma preocupação do Código também com a execução. Uma outra questão importante é que, se nós mantivermos a execução dentro do Poder Judiciário, nós vamos evitar a dificuldade hermenêutica que normalmente acontece quando nós temos leis esparsas tentando dialogar com o CPC. Vou dar apenas um exemplo. O CPC de 2015 teve um grande atrito com a Lei dos Juizados Especiais Estaduais. Como os colegas podem se lembrar, durante algum tempo se discutia se os prazos dos juizados especiais iam ser contados em dias úteis ou dias corridos. Houve uma lei expressa para dizer que se aplicaria ao CPC as regras de contagem de prazo. Vejam, portanto, que se nós tivermos uma lei esparsa, como propõe o projeto de lei 6204, e não uma lei dentro do CPC, como a gente propõe, essas dificuldades podem acontecer. Uma outra justificativa que nós ali levamos em conta para apresentar esse projeto é que, se nós tivermos a execução ainda mantida no Poder Judiciário, nós vamos unificar o registro e a documentação das demandas, o que facilita o controle pelo CNJ. Uma outra ideia, para justificar o que nós acabamos de dizer, é que se a execução continuar sendo levada ao Judiciário, nós vamos evitar a duplicidade de regimes para execução definitiva e provisória. Por quê? Porque o projeto de lei 6204 diz que a execução provisória não pode ser levada de forma extrajudicial, e sim é apenas execução definitiva. Se ele, então, for aprovado como está, nós teríamos dois regimes, um para execução provisória e um para execução definitiva. No nosso caso, mantendo a execução dentro do CPC, dentro do Judiciário, haveria apenas um regime. Uma outra questão importante é que, se nós mantivermos a execução no Poder Judiciário, nós vamos ter um diálogo facilitado do juiz com a agente de execução. Afinal de contas, a gente já vai ter o juiz definido, previamente definido pelas regras de competência, e, consequentemente, tudo que eu precisar de levar ao juiz, eu vou já ter aquele juiz definido ali. Uma outra questão importante é que nós precisamos observar os exemplos que vêm do direito estrangeiro. Em Portugal, para fazer homenagem à professora Paula, se tentou fazer uma desjudicialização dessa maneira. No primeiro momento, com as regras de execução portuguesa sendo reformadas lá em 2003 e em 2008, houve sim a tentativa de se levar a execução diretamente para o agente de execução. Mas lá isso não funcionou por diversos motivos que não cabe agora comentar. Em 2013, o CPC de Portugal foi mais uma vez reformado para se retroceder, para se manter a execução sob o alvitre do juiz, e só depois que a execução é admitida, salvo situações excepcionais do rito sumário, é que essa regra vai levar a execução ao agente de execução. Isso está expressamente nos artigos 724 e seguintes do CPC de Portugal. Para citar mais um exemplo de direito estrangeiro, vou à Espanha. Na Espanha, o letrado, o antigo letrado e atual secretário judicial, tem muito mais poderes do que o nosso aqui oficial de justiça. Vejam que lá na Espanha, esse servidor faz parte da estrutura do Poder Judiciário e tem tantos poderes que pode, por exemplo, admitir uma petição inicial de conhecimento. Mas quando a Lei de Iniciamento Civil, a LEC, vai tratar da admissão da execução, lá no artigo 551, diz a regra espanhola que quem faz a admissão da execução por se tratar de um ato de força é o Poder Judiciário. Vejam, portanto, que esses dois países, que muito nos têm a ensinar, mostram que, para a execução, há necessidade de ter uma cautela, há necessidade de se manter a execução no Poder Judiciário, e só depois que o juiz fizer o primeiro controle, aí sim é que essa demanda pode ser levada ao agente de execução. Uma crítica que se faz a essa ideia, e obviamente que essa ideia já foi apresentada anteriormente, a gente tem recebido algumas críticas, é que, se nós mantivermos a execução no Poder Judiciário, em vez de retirá-la diretamente para o agente de execução, isso não vai gerar a redução na carga de processos, não vai gerar a redução no número de execuções. Como nós sabemos, os dados do CNJ mostram que são 75 milhões de processos pendentes no Brasil no final de 2020. Desse montante, quase 54% é composto por execuções. De fato, há um número muito elevado de execuções. Mas a pergunta que eu deixo aqui aos colegas é a seguinte:
Será que é suficiente apenas retirar o processo do escaninho do Poder Judiciário e levar para o escaninho do cartório? Será que a nossa preocupação, de fato, é com a eficiência qualitativa ou com a mera eficiência quantitativa? Para citar o professor Humberto Doro Júnior, para citar o professor Diego Nunes, que já receberam a respeito do tema. Nos parece que manter a execução, ainda que com atos desjudicializados no Poder Judiciário, vai prestigiar não só o Poder Judiciário, como também a preservação das garantias fundamentais, que é algo que a gente tem que ter muito em conta quando fala de execução. A segunda e a terceira premissas, que eu quero deixar aqui de forma bastante breve, tratam de dois textos que eu já escrevi, um deles publicado nesse livro, que eu recomendo a todos, chamado Execução Civil Novas Tendências, é um produto desse nosso do CNJ, e o segundo, recentemente publicado, um processo de execução, coordenado pelo professor Aquim de Assis e professor Gilberto Gomes Bruschi, em que, nesses dois textos, eu tento lançar 10 razões para que, primeiro, a execução não tenha como agente de execução apenas o tabelião de protesto, e, segundo, 10 razões para que a execução não tenha a obrigatoriedade do protesto prévio. Muito rapidamente, porque não tenho tempo para isso, eu queria deixar aqui essas duas premissas. A primeira delas é que o projeto de lei 6204, 2019, escolheu como agente de execução o tabelião de protesto. Dentro de toda a carreira extrajudicial, dentro de toda a carreira notarial registral, o PL 6204, tanto na sua versão originária, quanto na versão mais recente, apresentada pelo senador Marcos Rogério, agora em abril de 2022, que é o relator desse projeto no Senado Federal, as duas versões, embora tenha ali divergências, elas mantêm o agente de execução como sendo o tabelião de protesto, a pretexto de esse profissional ter uma especialidade muito maior do que os demais colegas e, portanto, ele estaria mais apto a realizar esses futuros atos executivos. Com todo respeito, não me parece o correto e a nossa ideia nesse anteprojeto apresentado é exatamente essa. Nós entendemos, muito resumidamente, que não há razão para que, efetivamente, se reduza a capilaridade dos cartórios extrajudiciais a essa medida. Eu fiz uma conta simples à época e cheguei à conclusão de que, se nós ampliarmos a escolha do agente de execução para todos os membros da carreira notarial registral, nós vamos ampliar em mais de 350% a capilaridade. Há diversas cidades no Brasil que não têm um tabelião de protesto, mas tem, por exemplo, um cartório de registro civil de pessoas naturais. Por que não facilitar o acesso à justiça, ampliando para toda a carreira? Para além disso, essa pretensa, e permito dizer assim, especialização que o tabelião de protesto tem é apenas para os títulos executivos extrajudiciais. E mesmo assim, apenas para realizar o protesto, e não para realizar atos executivos. Ninguém hoje, a não ser o próprio Poder Judiciário, realiza atos executivos, porque, como nós sabemos, a execução, via de regra, é judicial, com exceção, obviamente, das execuções extrajudiciais que não são realizadas pelo protesto. A execução lá do Decreto-Lei 70 ou da Lei 9.514 de 97, que são extrajudiciais no Brasil, elas não são realizadas pelo protesto, ou seja, ele não tem especialidade nesse sentido. Para terminar e passar para a minha última premissa, é importante dizer que essa pretensa especialidade, em algumas cidades, ela vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade de acesso do que hoje a gente já tem. Vou dar o exemplo aqui de Juiz de Fora, de onde eu falo. Aqui, nós temos 8 varas cíveis, mas temos apenas 2 tabeliões de protesto. Nós já temos dificuldade com as execuções, porque nós vamos reduzir ainda mais. E aí os colegas podem dizer, Márcio, mas os cartórios podem se ampliar, eles podem contratar mais pessoal. Se eles tiverem muita demanda, eles podem ampliar a sua estrutura. Bom, se já sabe que isso vai ser necessário, por que não ampliar desde logo para todos os serventias extrajudiciais? Para ficar no exemplo de Juiz de Fora, nós temos aqui 18 serventias extrajudiciais, se eu não estou equivocado. A minha terceira e última premissa fala sobre a facultatividade. É bem verdade que o projeto de lei já foi modificado e a atual versão, como eu mencionei há pouco, lá sendo apresentada pelo senador Marcos Rogério, diferentemente do projeto originário, diz que a execução extrajudicial será uma faculdade do credor. O credor vai escolher se ele vai manter a execução no Poder Judiciário ou se ele vai levar a execução para o agente de execução, para o cartório.
Esse é um grande ponto, porque, de fato, é um avanço a nosso ver. Mas eu queria dizer que essa facultatividade precisa ir mais além. O projeto de lei, mesmo na versão originária e agora na versão mais atual, ele mantém como obrigatório para que a pessoa ingresse com uma execução que antes faça o protesto do título executivo, seja ele judicial ou seja ele extrajudicial. E me parece que esse protesto não é e não pode ser visto como requisito obrigatório para execução. O que é o protesto? O protesto está definido em lei. O artigo 1º da Lei 9492 de 97 diz que é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência. Ora, isso não é um requisito da execução. Isso não é um requisito do cumprimento de sentença. O protesto serve, como dito, para provar a inadimplência. E isso eu consigo demonstrar por várias outras formas. Ah, Márcio, mas o protesto, serve para forçar o devedor a cumprir a obrigação. Porque se ele tiver a restrição creditícia que o artigo 29 dessa mesma lei traz, ele vai lá e vai se sentir incentivado a cumprir a obrigação. Não necessariamente. É bem verdade que o índice de recobro do protesto judicial no Brasil é muito mais elevado do que o índice de satisfação de execuções judiciais. Os dados do cartório em números de 2020 dizem que esse número chega a quase 56% para dívidas privadas. De fato. Mas se nós olharmos para as dívidas públicas, apenas 4,1% delas são pagas depois que o protesto da certidão de dívida ativa é feito. Vejam, portanto, que não é apenas o fato de se poder protestar que vai fazer automaticamente, como uma mágica, que o índice de execução, de satisfação da execução aumente. Se isso fosse verdade, as execuções fiscais estariam aí sendo pagas a todo momento. Quer mais uma prova de que isso não é verdade? A Fazenda Pública, durante muitos anos, foi ao Judiciário para tentar fazer aplicar o artigo 782, parágrafo 3º, às execuções extrajudiciais, às execuções fiscais, que é aquele dispositivo que permite a utilização do Serasa Jude para o pagamento das obrigações. Se o protesto da CDA, que desde 2012 está entre nós no Brasil, fosse tão eficiente, qual seria a necessidade de se valer de um outro medido executivo como o 782, parágrafo 3º? Para citar mais dois últimos argumentos, prometo que encerro, o protesto ele pode sim ser muito importante, mas obrigá-lo a, se ele ser realizado, pode ser, com todo respeito, um tiro no pé. Para citar um exemplo, no estado do Rio de Janeiro, para conseguir fazer um protesto de um título executivo de R$ 1.000, eu preciso pagar R$ 450 aproximadamente. É bem verdade que já há normas do CNJ que permitem o diferimento do pagamento dessa obrigação. Ou seja, eu não pago na hora que quero protestar, eu vou pagar ao final. E esse valor vai ser pago se o crédito for quitado. Mas pense vocês, meus caros, se vocês estão aí trabalhando para um devedor. O devedor que quer fazer um acordo. Imagine que você tem contra si uma execução de R$ 1.000, mas para resolver esse problema você vai precisar, na prática, pagar R$ 1.500. Isso vai dificultar ou não o seu acordo. Ainda que o credor dê um desconto para poder receber esse montante, por exemplo, não me pague os R$ 1.000, me pague apenas 600, 700, eu vou precisar ainda assim pagar os R$ 450 de emolumento do protesto. Isso vai certamente dificultar a realização das medidas autocompositivas, que são, como nós sabemos, uma bandeira do CPC de 2015, lá no artigo 3º, parágrafo 3º. E, por fim, o protesto ele nem sempre vai ser eficaz. Basta a gente pensar em um caso em que o credor se dirige ao agente de execução para realizar o protesto e verifica que aquele devedor, aquele mesmo devedor que está para ser executado, já tem contra si outros títulos protestados. Nesse caso, esse devedor já tem restrições creditícias. Qual vai ser a diferença para ele de mais um, mais dois ou mais três títulos protestados? Nesse caso, portanto, seria interessante que o advogado pudesse, e o projeto nesse ponto anda muito bem, porque diz que o credor precisa de advogado, seria muito importante que o advogado pudesse analisar e dizer, olha, nesse caso não vale a pena fazer o protesto. Nesse caso é melhor eu pensar em outro meio executivo. Nesse caso, portanto, me parece que nós teríamos que pensar na facultatividade dessa medida, até porque, como nós sabemos, a execução trabalha com a disponibilidade, trabalha com a facultatividade. Bom, meus caros, basicamente, de forma bastante breve, são essas premissas que eu queria lançar como novas perspectivas sobre a desjudicialização da execução. Fico mais uma vez muito honrado e muito agradecido pelo convite
Estou à disposição pela professor Márcio Faria, quem precisar, quiser mais detalhes, mais textos, mais material sobre o assunto, estou aqui à disposição para